Prazer estar com vocês mais uma vez. Eu estava ali pensando, pregar com limitação na voz é como tomar uma deliciosa sopa, mas tendo como único talher um garfo. Dá uma agonia, não é? Mas preciso ser prudente para que o restinho que tem não acabe antes do final. Então vou procurar ser mais contido. E conto com o silêncio e a atenção de vocês todos. Eu sei que quando o ambiente é assim muito grande e o clima também um pouco quente, a gente tende a se dispersar um pouco, mas eu peço a você por bondade, tanto você que está aqui dentro do auditório, talvez lá nos últimos bancos, últimas cadeiras, você que está aqui nas laterais, eu peço a todos a gentileza de ouvirem a palavra do Senhor em silêncio e com atenção. Vamos orar. Pai, mais uma vez oramos, Senhor. Fala-nos agora, Senhor, por meio da Tua palavra que será exposta. Que o Espírito Santo continue agindo em nossa mente, em nosso coração e nos aproximando de Ti. Esse é o nosso desejo, Pai. Essa é a nossa grande necessidade. Por isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Há pouco uma irmã, ela se aproximou aqui de mim, a irmã Giovana, e me falou que o esposo dela, o João Bosco, ela está muito feliz porque o esposo está com o coração aberto para Deus. Onde é que está o casal aí, o João Bosco e a Giovana? Eles estão por aqui, ali, estão bem ali no centro. Deus abençoe vocês, uma salva de palmas para eles. Prazer, João, conhecê-lo, viu? Podem se assentar. Fico feliz por saber, amigo, que Deus tem impressionado sua mente e seu coração com a sua palavra. E a Giovana me disse até que o João já tem evangelizado pessoas também. Que bom. É assim, um verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Deus abençoe esse casal querido e todos que estão aqui e que facilmente a gente percebe voltados para Deus, valorizando as coisas espirituais. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos à palavra. Eu quero convidá-los para um dos textos que mais me encanta na Bíblia. É claro que eu gosto da Bíblia toda como vocês gostam, mas temos nossas partes preferidas, não é? O texto está aqui na primeira carta de João, já pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 3. Vou ler os versos 1 e 2. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 e 2. Está escrito assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos assim como Ele é. João começa assim exclamando, não é? Vejam, que grande amor, quão grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de nós, os seres humanos, a raça rebelde, que cortou sua relação com o Pai, ao ponto de nós, seres humanos, sermos chamados de filhos de Deus. E João diz assim: e de fato nós somos filhos de Deus. Vejam, pensem, reflitam, que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto da gente ser visto e ser chamado por Deus como filho dele. E João diz assim: de fato a gente agora é filho de Deus. Você dirá assim: pastor, por que João está tão admirado?
Será que João não era como nós somos, criacionista? Lógico que sim, ele acreditava que Deus criou toda a raça humana. Ora, se Deus nos criou a todos, então somos filhos dele. Ele é o nosso Pai. Mas por que ele está tão admirado e diz: vejam quão grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de nos chamar de filhos? A questão é que, por conta dos nossos pecados, nós fomos separados de Deus. E de acordo com a Bíblia, essa separação tornou-se tão profunda e real, ao ponto de nós perdermos a filiação. Eu não gosto muito, e há pouco eu até conversava com o pastor Éder sobre isso, de pensar que nós deixamos de ser filhos de Deus e nos tornamos apenas criaturas de Deus. A Bíblia chega a usar a linguagem de que nós nos tornamos escravos e não filhos. É triste pensar assim, não é? Eu tenho dificuldade, confesso para vocês, de entender isso. Mas é o que a Bíblia diz. Repito, a descontinuidade de nossa relação com Deus tornou-se tão real e profunda, ao ponto de nós que fomos criados por Ele com tanta perfeição e amor, termos perdido o status de filhos, e agora vivermos como meras criaturas de Deus. Bom, mas isso não significa que Deus perdeu o seu amor para conosco. Lembra da parábola do filho pródigo contada por Jesus? Você acha que pelo fato do filho ter abandonado o pai, ter ido para um país distante, e está humilhado no meio dos porcos, você acha que o pai deixou de vê-lo como filho? Deixou de amá-lo? Claro que não. Mas a verdade é que o filho deixou o pai, deixou a casa do pai, por conta da sua rebelião e ilusão. Ele cortou sua relação com o pai. Ele deixou de ser filho por iniciativa sua e não por desprezo do pai. E você se lembra que Jesus diz, quando o filho decide voltar para casa, o pai o vê de longe. Eu penso que Jesus está sugerindo aí que o pai sentia saudade do filho. O pai ansiava pelo retorno do filho. Ainda que aqueles que não conhecem Cristo, ou que conhecem, porém desprezam, tenham perdido o status de filhos de Deus, eles continuam sendo amados por Deus e vistos por Ele como filhos queridos, aos quais Ele quer trazer de volta. Louvado seja o Senhor. Mas João diz assim: vejam quão grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de nós. E aqui nós, ele está se referindo à igreja, a pessoas convertidas. As cartas de João são cartas pastorais, direcionadas à igreja. João diz assim: o amor de Deus é tão grande ao ponto de nós sermos chamados de filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Ele está dizendo assim que por conta do amor de Deus, nós, criaturas rebeldes, quando somos impactados por esse amor e aceitamos a graça de Cristo, então nós somos reconciliados com o Pai. Deixamos de ser apenas criaturas ou escravos e nós nos tornamos filhos preciosos, filhos queridos, amados pelo Pai, filhos não só pela criação, mas sobretudo pela experiência da redenção, da salvação por meio de Jesus Cristo. É por isso que João diz assim para você, que está reconciliado com Deus por sua graça. João diz assim: ei, você é de fato filho de Deus. Deus não chama você de filho apenas por carinho. Se eu fosse ilustrar aqui o meu sermão e precisasse chamar uma criança, um menino, para vir aqui, e eu olhasse para alguma criança aqui no auditório e dissesse assim: filho, vem aqui por favor, provavelmente o menino viria. Eu nem precisaria mencionar o nome dele, só olhar para ele e dizer: filho, vem aqui, ele viria. Sabe por que ele viria? Mesmo não sendo meu filho? Porque é normal uma pessoa adulta referir-se a uma criança, mesmo não sendo pai, chamar de filho, não é? Ainda mais assim, um coroa como eu. A criança vem.
E se eu chamo e a criança vem, eu penso que ninguém aqui no auditório fica assim: o menino é filho dele, ó. Bem que ele andou por essas terras no passado. Se bem que no tempo que eu andei aqui, o menino já estaria velho. Não seria mais uma criança. Isso prova de que eu não fiz nada errado, amém? Mas ninguém ficaria assim, desconfiado, assim. A gente pensou que era filho de fulano e é do pastor. Não. Por que não? Porque, como eu disse, é normal um homem, mesmo uma mulher, uma pessoa adulta, tratar uma criança chamando de filho. É só uma expressão gentil, carinhosa. João está dizendo assim: ei, você que é convertido, você que foi criado por Deus, e mais do que isso, você que foi resgatado pelo poder da graça de Deus, você é filho de Deus, e de fato é filho de Deus. Ele não chama você de filho apenas por carinho, Ele é seu pai, Ele lhe vê como filho, e você deve vê-lo como pai também. E João diz assim: é por isso que o mundo não nos conhece, assim como também não o conheceu. Aqui é para a gente lembrar que os que são verdadeiramente filhos, muitas vezes serão incompreendidos pelos seus irmãos, que perderam a filiação e permanecem distantes do Pai. Isso pode acontecer dentro da sua casa, até no seu relacionamento conjugal, com seus pais, com seus irmãos, seus filhos. Você sabe o que eu estou falando? Quantas vezes acontece isso, não é? Uma pessoa da casa se converte e os outros não entendem, criticam, desprezam, até perseguem. Se em algum momento você foi incompreendido por esses outros filhinhos de Deus que ainda não se reconciliaram com Ele, você precisa compreendê-los e continuar tendo paciência com eles e amando-os, porque Deus quer usar você para alcançá-los também, assim como o Senhor usou alguém para alcançar você. Não esperemos, irmãos, aplausos do mundo, reconhecimento e valorização do mundo, porque o mundo anda em oposição a Deus, assim como andávamos antes da nossa conversão. O verso 2, João diz assim, primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, amados. Ele está falando para a igreja, e João é muito carinhoso com a igreja. E aliás, permita-me dizer, ninguém tem autorização para tratar a igreja de uma outra maneira que não seja com carinho. Mesmo ao repreendê-la, precisa ter muito cuidado, porque não existe nada mais precioso para Deus nesse mundo do que sua igreja. Ainda que débil, defeituosa, precisando ser repreendida, corrigida, é o único objeto na terra ao qual Deus confere sua suprema consideração. Palavras da nossa querida irmã White, não é? Então João com carinho diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Você entende? Ele está pensando não só na criação, mas acima de tudo na experiência da redenção. Agora nós somos filhos de Deus para valer. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Oh, isso é lindo demais. Amados de João, agora nós somos filhos de Deus. Desfrute o seu status de filho. Curta seu status de filho. Alegre-se pela certeza da salvação em Cristo. Você é uma nova criatura pela graça do Senhor. Sobre você não existe condenação alguma, porque não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Amados de João, agora nós somos filhos de Deus, mas aí ele diz assim, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja que aqui agora, João está apontando para o futuro. Ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, mas sabemos, temos certeza de que quando Ele se manifestar, ou seja, quando Jesus voltar, nós seremos semelhantes a Ele, nós vamos ficar parecidos com Ele.
João diz assim: porque nós haveremos de vê-lo assim como ele é. Uau! Isso é tremendo. Agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que seremos, mas a gente sabe que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Nós vamos ficar parecidos com ele. Você já parou para pensar nisso? O que significa ser parecido com Jesus? Parecido no corpo e na natureza. Irmão, sabe por que nós seremos eternamente felizes? Porque nós seremos parecidos com Jesus. E é impossível ser parecido com Jesus e não ser feliz. Quando Cristo se manifestar em glória, a sua igreja, que agora vive o processo de santificação, ela será glorificada. Paulo diz que o nosso corpo de humilhação será substituído por um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor. Uau! E maior do que a transformação do corpo, será a transformação da nossa natureza. Porque quando ele se manifestar, essa natureza miserável que ainda nos acompanha, como um pedaço podre do nosso corpo, essa natureza miserável será extirpada, arrancada e aniquilada. Quando Jesus se manifestar e sua igreja for glorificada, a nossa natureza será semelhante à natureza de Adão e Eva no Éden antes do pecado. Nós seremos guiados por uma natureza pura, santa, espiritual. Nós ficaremos parecidos com Jesus. Claro que iguais a Ele jamais, em nenhum sentido. Porque Ele é Deus e nós somos apenas filhos dEle. Mesmo durante a eternidade, nós não seremos iguais a Deus. E nem saberemos tudo sobre Deus. Porque mesmo durante a eternidade, de alguma maneira Ele estará envolto em mistério. Ele estará sempre acima, infinitamente acima de nós. Mas quando a eternidade começar, nós o conheceremos muito mais do que o conhecemos agora. E se o conhecimento que temos já nos leva a adorá-lo, quando nós o conhecermos com mais profundidade, nós vamos adorá-lo ainda com mais intensidade. Oh, creia nisso. É impossível conhecê-lo e conhecê-lo de verdade e não amá-lo. A eterna felicidade dos salvos estará garantida, porque nós seremos parecidos com o nosso Senhor. Não é do jeito que a gente está que a gente vai entrar no céu. Ontem eu fui dormir pensando nisso. Você já pensou se a gente entrasse no céu do jeito que a gente está? Com esse corpinho. Eu fiquei... Desculpa, eu vou viajar um pouquinho. Eu fiquei pensando numa conversa entre dois anjos no céu. Se nós chegássemos lá do jeito que estamos. Então um anjo dizendo assim para o outro: você viu esse povo que chegou aí? E o anjo disse: não vi ainda, estou até curioso para ver. O anjo diz assim: nem queira. Mas por que não? O povo é muito feio. Gente, o povo é estragado, é deformado. É um monte de nanico. Você olha de longe e pensa que são crianças. Quando você chega lá, é um monte de menino velho. É feio demais. Tem uns homens sem cabelo, outros barrigudos, da perna torta, tem de todo tipo. Tem uns meio bolotas, tem outros que parecem uma vara de pescar. Se der um vento, cai. É muito esquisito. O povo é feio, feio que dói. Essa noite eu fui dormir pensando neles e perdi o sono. O anjo está falando para o outro: misericórdia, irmãos. Não, a situação é feia. Você, pensa bem. A gente entrando do jeito que a gente está aqui nas cortes celestiais, na perfeição do céu, na glória de Deus. Imagine você, se o Éden era um lugar indescritível de beleza, como deve ser o céu, como deve ser a perfeição do céu.
a perfeição dos anjos gloriosos de Deus, e a gente entrando lá, esse rebanho de gente atrofiada, marcada pelo mal, pelo pecado. Imagine a gente entrando lá, os anjos, meu pai do céu, de que buraco saiu esse povo, não é? E o anjo diz assim para o outro, mas é tudo assim estragado, é tudo estragado. Mas não tem nem mulher, nem as mulheres são bonitas. Eu de longe eu vi uma outra assim, mais ou menos, mas na hora que eu encontrei, me deu vontade foi de correr. Na hora que eu fiquei perto, é tudo estragado, é tudo mulher feia, é tudo homem feio, tá... Gente, aí o anjo diz assim, isso foi a rebelião, foi. Eles se afastaram de Deus, eles ficaram vivendo esse tempo todo no mundo marcado pelo mal, direcionado pelos demônios, e eles ficaram assim tão estragados, tão feios. E o anjo diz assim, inclusive além de feios doentes, porque eu vi lá um desses nanicos velhos, falando para um grupo, e aí ele começou a tossir. Eu falei, meu pai do céu, só falta essa miséria morrer aqui. Já pensou se morre no céu? Mas seria um escândalo para o universo inteiro. Uma criatura de Deus morreu no céu. E aí o outro anjo diz assim, lá vai. O anjo diz assim, é só a graça de Deus, né, para trazê-los aqui, para eles darem esse passeio no céu. Aí o outro diz assim, passeio? Você não sabe de nada. Eu tenho informação de fonte segura que eles vão passar 1000 anos aqui. Aí o outro diz assim, credo. Ai. Oi, irmãos. Não dá. Do jeito que a gente está, não dá para a gente entrar lá. Mas nós chegaremos lá, já com um corpo novo, perfeito, imortal, glorificado. Isso é promessa do Senhor. Você vai ficar lindo, linda. Na verdade você já é. Só pela graça. Terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas na verdade todos estamos bem estragados. Mas quando a eternidade começar, Deus nos dará um corpo novo. Mas olha, acredite, o mais importante não vai ser a nossa beleza física, vai ser a transformação da nossa natureza. E é por conta disso que seremos felizes. Não será a nossa perfeição física que garantirá a nossa felicidade. Assim também não pense você que nossa felicidade estará garantida porque nós nunca vamos morrer. A eternidade será muito maior do que a quantidade de nossa vida. Você compreende? Mais importante do que a quantidade de existência será a qualidade de nossa vida. E o fator determinante para uma qualidade de vida excepcional também não vai ser o fato de que todos teremos recursos materiais, moraremos em casas lindas, perfeitas, isso é legal. Mas assim como beleza física não garante felicidade, assim como conforto material não garante felicidade de ninguém. E digo mais para você, assim como também viver num ambiente de justiça, de equidade, de bondade, não necessariamente garante felicidade, porque tem pessoas que vivem em ambientes positivos, bons, mas ainda assim se sentem vazias e tristes. Vai ser maravilhoso, porque a gente vai ter beleza, a gente vai ter saúde, a gente vai ter condição material, ninguém vai ser pobre, ninguém vai passar necessidade, ninguém vai sofrer, a gente não vai adoecer, a gente não vai ver injustiça, não vai ver maldade, não vai ver violência, não vai ver morte, mas o fator principal, garantidor de nossa eterna felicidade, virá da mudança da nossa natureza, porque nós seremos parecidos com Jesus. E é impossível ser parecido com Jesus e não ser feliz. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Nós vamos vê-lo como Ele é. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele não foi visto como Ele é.
porque a sua divindade estava velada por trás da sua humanidade. Ele não podia se revelar como ele de fato é. Mas quando ele voltar, nós o veremos assim como ele é. Outro dia preguei e falei sobre isso, e uma senhora depois me disse: pastor, eu queria tanto ter vivido no tempo de Jesus lá em Israel, para eu poder vê-lo, ouvi-lo, andar com ele como algumas mulheres andaram, seguidoras de Jesus, como eu queria. E eu me lembro que eu disse para ela assim: irmã, pois eu lhe tenho uma boa notícia. Primeiro, é verdade que aquelas pessoas em Israel tiveram o privilégio de vê-lo, mas elas não viram como ele é. Um dia a senhora poderá ver o seu Senhor assim como ele é, em sua glória, em seu esplendor. E tem mais: aqueles que viram Jesus aqui na terra o viram por poucos anos, porque ele morreu ainda jovem. Nós vamos vê-lo por toda a eternidade. No Apocalipse está escrito que os salvos contemplarão a face do Senhor. É claro que essa ideia é mais do que ver a Deus. A ideia de relacionar-se com Ele, de viver em comunhão com Ele. Você pode imaginar isso? Nós teremos o privilégio de, por toda a eternidade, convivermos com aquele que nos salvou, que nos resgatou da miséria do pecado e nos trouxe de volta ao status de filhos. Nós conviveremos com Ele para sempre. E foram poucas as pessoas que viram Jesus quando Ele esteve aqui, mas todos os salvos o verão por toda a eternidade. Deus lhe abençoe. Permaneça firme na sua fé. E você me dirá: pastor, o que eu devo fazer até que Jesus venha? Então eu leio só esse verso mais, aqui mesmo, no Evangelho de João, capítulo 2, agora verso 28. Procure aí. Aliás, Evangelho não, primeira carta de João, capítulo 2, verso 28, João diz assim: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você quer saber o que você deve fazer até que Jesus venha, e você experimente a glorificação eterna? Então João diz assim: filhinhos. Ele está falando para a igreja, e ele trata a igreja com muito carinho. Às vezes eu encontro algumas pessoas que me dizem assim: pastor, eu gosto quando no sermão o senhor diz assim: você é um filhinho, você é uma filhinha de Deus. Eu aprendi isso com João. João diz assim: filhinhos, agora vocês são filhos de Deus, para valer. Não só criados, não só criaturas, são filhos resgatados pelo amor do Pai. Agora vocês são filhos de Deus. E aí ele diz assim: agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O conselho é: permaneçam nele. Você que foi chamado por ele das trevas para a luz, e que está indo rumo ao céu, para chegar lá, permaneça nele, porque foi ele quem começou a obra em você, e ele vai concluí-la. O nosso Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Então vamos permanecer nele, todo o tempo nele. E você me dirá: pastor, como que a gente permanece nele? Pensamos aqui durante a semana, não foi? Estudando a palavra de Deus para conhecê-lo e obedecê-lo, vivendo em oração, mesmo quando for difícil orar, ore duramente, priorizando o culto. Olha que lindo você priorizando essa campal aqui, deixando os seus afazeres, sua casa, seu trabalho, suas ocupações, e vindo aqui sabendo que veio para o meio aqui do poeirão, mas veio para adoração. Isso é lindo. Assim que você permanece nele. Quando você vai ao culto na sua igreja, mesmo que seja uma igreja pequenininha, com os irmãos simples, mas você vai lá para adorar a Deus. Quando você faz o culto em casa com sua família, quando você faz seu culto pessoal, você permanece nele. Quando no ambiente hostil ao Evangelho, você aproveita oportunidades para falar dele, para testemunhar dele. Você permanece nele quando você prioriza o reino dele.
E de todas as formas você procura de alguma maneira comunicá-lo a outros. Na medida em que você leva Deus para outros, Deus volta para você. Todo raio de luz, diz Ellen White, que a gente leva sobre os outros, reflete sobre nós mesmos. Assim a gente permanece nele. Esse permanecer sugere perseverança, resistência, até o fim do conflito. Permaneça nele, diz João. E aí uma advertência, para que quando ele se manifestar, nós tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Significa dizer, irmãos, que quando Jesus voltar, a humanidade vai se dividir em apenas 2 grupos. Os que permaneceram nele, por isso terão confiança na sua vinda, e os que não permaneceram, e eles ficarão envergonhados na hora da manifestação do Senhor. Quando Jesus voltar, a humanidade vai se dividir em apenas 2 grupos: os felizes e os infelizes, os confiantes e os desesperados, os salvos e os perdidos. E permita-me lhe dizer com muito carinho e respeito: aqueles que conheceram o Senhor, mas não permaneceram nele, eu penso que serão os mais desesperados na hora da vinda do Senhor. Os ex-crentes, os ex-cristãos, os ex-adventistas, aqueles que estiveram bebendo da fonte da água da vida, porém em algum momento se dispersaram e a desprezaram. Esses serão os mais infelizes e desesperados. Tomara que nenhum de nós vive essa realidade. Pelo contrário, quando ele se manifestar, nós permaneceremos confiantes na sua presença. Nós vamos tremer nas bases, e vai ser uma tremida forte, quase para cair, porque o espetáculo vai ser grandioso, algo inimaginável, impensável, de tão apoteótico, de tão espetacular. A segunda vinda de Cristo será o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Todos os seres humanos tremerão diante da glória do Senhor quando ele se manifestar. A diferença é que nós, os filhos, verdadeiramente filhos, estaremos trêmulos, porém não desesperados, porque nós sabemos que é o bom pastor vindo buscar as suas ovelhas, a fim de levá-las para o redil eterno, glorioso e definitivo. Nós sabemos que é o Pai vindo buscar aqueles que se tornaram verdadeiramente filhos por sua graça, e ele nos levará para a sua eterna presença. Oh, creia, meu irmão, minha irmã, o melhor está por vir. Em nome de Jesus, permaneça nele, e se você permanecer nele, a obra que ele começou em você, ele vai completá-la. Filipenses 1,6, não é? Até o dia de Cristo Jesus. E se o que ele fez até aqui e está fazendo por nós tem sido bom, o que ele fará será incomparavelmente melhor. Só quando ele se manifestar e tivermos a alegria de vê-lo como ele é que nós saberemos de fato o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós entraremos no céu com um corpo novo, todos lindos. Nós entraremos no céu com a natureza nova, uma natureza pura, santa, espiritual. Nós conviveremos com os anjos de Deus e depois voltaremos, de acordo com a palavra de Deus, para esse mundo restaurado. E aqui nós viveremos felizes, tendo em nossa companhia nosso bendito Salvador. Louvado seja o Senhor. Mas pastor, quando esse dia vai chegar, eu não sei. E você também não sabe. Mas eu sei que na hora certa Jesus virá. Tem uma música do Quarteto Arautos do Rei que está entre as mais recentes aí dos últimos anos, que é uma das que mais fala ao meu coração. Eu gosto de todas, mas essa fala muito ao meu coração. É a ideia de alguém que está olhando para o céu e pensando: Senhor, quando o Senhor virá? E de alguma maneira o Espírito Santo conforta e diz: calma, eu virei na hora certa.
Permaneça firme, permaneça confiando. Enquanto Ele não vem, espera, porque Ele virá no momento certo. Eu vou pedir aos meus amigos que venham, por gentileza, e cantem essa canção que é tão inspiradora. Eu quero pedir a você que ouça com muita atenção. Ore a Deus na sua mente, no seu coração, e diga: Senhor, me ajude a manter viva essa esperança, essa certeza de que o Senhor virá. Mas me ajuda, Senhor, a não desistir até que o Senhor venha, ou até que eu morra. Se morrer antes de Jesus voltar, eu já falei para você, não tem problema, vá na boa, desde que seja você, não é? Ô pastor, eu não quero ir não, se bem que parece que eu estou quase indo. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ouça com atenção e ore a Deus no seu coração e diga: Senhor, me ajude a permanecer firme, a não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, a permanecer na Tua palavra, não na palavra dos homens, nas ideologias, nas crendices, nas filosofias, nas teorias dos homens tão arrogantes que se acham tão inteligentes e querem viver independentemente de Deus. Me ajuda, Senhor, a me firmar na Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a me firmar no Teu caminho, e Jesus é o próprio caminho, a verdade e a vida. Me ajuda, Senhor, a permanecer na Tua igreja, verdade que débil, defeituosa, porque é uma igreja formada por gente do seu tipo e do meu tipo. É por isso que a igreja muitas vezes é fraca, mas ainda é o que Deus tem de mais precioso nesse mundo. É por meio da sua igreja que Ele se revela ao mundo. Ele criou a igreja para que nos ajudemos mutuamente, para que nos fortaleçamos uns aos outros. Então permaneça na igreja de Deus, aconteça o que acontecer, custe o que custar, não saia, mesmo que em algum momento você se entristeça, se decepcione. Quem nunca se entristeceu e nunca se decepcionou com alguma falha de um irmão da igreja, de um pastor da igreja? Mas isso não é motivo para a gente sair. Vamos permanecer aqui, irmãos, até que Ele venha, e Ele virá para a nossa eterna salvação. Ouça agora arautos do Rei, até que enquanto Ele não vem. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz: Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando: pode ser hoje, pode ser. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que
importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando, enquanto Ele não vem, sigo com fé, levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz, Ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser, pode ser. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus, e vem pra recolher os que já são seus. Amém, amém. Essa foi inspirada por Deus, não foi? Essa canção é muito linda. Eu estava ali sentado pensando, eu vou falar só mais 2 ou 3 minutinhos. Quando eu saí para estudar teologia lá da Bahia para São Paulo, eu tinha 17 anos, cheio de sonhos. E aí eu me lembro no dia quando eu me despedi da minha igreja, num culto de jovens, sábado à tarde. Recebi muito carinho da igreja e tudo. E no final eu fiquei ali cumprimentando as pessoas. Era meu último sábado na igreja antes de ir para São Paulo estudar. E depois de cumprimentar várias pessoas, eu fui um dos últimos a sair da igreja. E um irmão que era um ancião da igreja, ele me acompanhou. Ele era muito conselheiro assim dos jovens. Na época eu devia ter uns 50 anos. Eu achava que ele era velho. Mas depois a cabeça da gente muda muito, né? E eu olhava para ele assim como um senhorzinho, um velhinho. E eu respeitava muito em toda a igreja. E ele foi andando comigo, porque a casa dele era na mesma direção da minha casa, só que um pouco depois. E aí ele me deu alguns conselhos sobre o ministério. Falou sobre casamento, sobre o trabalho do pastor. Quando nós chegamos em frente da minha casa, e ele ia seguir para a casa dele, como quem profetiza, ele me olhou nos olhos e me disse assim: Gilson, eu creio que você vai pastorear a igreja que passará pela grande tribulação e verá Jesus voltando. Ele disse exatamente essas palavras, eu as tenho guardadas no meu coração. Eu creio que você vai pastorear a igreja que passará pela grande tribulação e verá Jesus voltando. Já muitos anos se passaram, o Senhor ainda não veio, mas eu sei que Ele virá. Eu não sei se as palavras do irmão vão se cumprir na minha vida, se eu farei parte de fato dessa geração que passará pela grande tribulação e em vida verá Jesus voltando. Mas se eu e os meus, da minha geração, não tivermos essa experiência,
Quem sabe será na vida, isso vai se cumprir na vida de vocês que são mais jovens. Mas se não se cumprir na vida de nenhum de nós, não tem problema. Deus sempre teve, tem e terá seu remanescente fiel. A obra de Deus no tempo certo será concluída. E todos os filhos de Deus, de todas as épocas e de todos os lugares da terra, um dia estarão em sua gloriosa presença. Porque o Senhor é fiel, Ele cumpre sua palavra. Eu gostaria de agora fazer um apelo a todos, não só para os nossos convidados e convidadas, mas eu quero começar com você que é nosso convidado. Talvez você até já veio aqui à frente na quarta-feira, ou na quinta, ou ontem. Eu sei que não são muitos que estão aqui, que não são membros da igreja, mas a gente não consegue terminar um culto sem ter vocês outra vez mais perto da gente, e a gente podendo orar por você e por sua família. Então, de uma forma especial e carinhosa, eu convido você que não é membro batizado de nossa igreja, ou que talvez já foi, mas por alguma razão se afastou. Nos deu o prazer de terminarmos esse culto tendo você aqui pertinho da gente. Se você está com o seu coração aberto para Deus e quer dizer: Senhor, me ajude para que eu permaneça em Ti até a vitória completa, eu lhe peço, venha até aqui. E nos deu o prazer de orarmos com você e por você, tendo você aqui pertinho da gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Quem mais? Venham aqui em nome de Jesus. Não tenham receio. Este é um chamado de Deus para você. E você talvez me dirá assim: pastor, eu já fui, vem de novo. Nos deixe ver você de perto e orarmos com você e por você e pela sua família. Deus abençoe vocês. Prazer, João Bosco. Estamos juntos, amigo. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Venham, venham. Todos são bem-vindos. Venham para cá. Vamos orar juntos, pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos ajude, que nos abençoe. Olha aí quanta gente ainda vindo. Uma salva de palmas carinhosa para eles. Venham até aqui. Deus os abençoe. Muitos de vocês preencheram aqueles cartões e nós não vamos nos esquecer de dar atenção para vocês, tá bem? E mesmo quem não preencheu o cartão, eu tenho certeza que vocês são conhecidos pela igreja e de alguma maneira a igreja vai procurar cuidar de todos vocês. Isso, conseguem se aproximar um pouquinho mais para cá, para que os outros ali possam vir. Olha quanta gente aqui, amém. E a pergunta para você que é meu irmão, minha irmã em Cristo, membro da igreja: você gostaria nessa hora de dizer: Senhor, eu estou aqui, renovando a minha entrega e clamando ao Senhor que me ajude a permanecer no caminho até o fim? Faça isso em nome de Jesus, levantando-se agora. E Deus lhe abençoe. Deus abençoe essa multidão, essa linda congregação que passa esses dias aqui adorando o nosso Deus. Que Ele te dê vitórias no combate contra o mal. Que Deus lhe abençoe e lhe ajude a vencer o mal com o bem. E nós falávamos até isso há pouco ali quando estávamos orando. Nós não vamos nos esquecer de vocês, porque vocês deram para a gente uma linda lição aqui de fervor e interesse espiritual. Nós viemos para abençoá-los, mas fomos ricamente abençoados. Quando vocês se lembrarem, orem por nós, tá bom? Eu gosto de dizer que nós, a equipe da Voz da Profecia e todos que trabalham na Novo Tempo, nós não somos artistas, nós somos evangelistas. A nossa missão é a mesma de vocês: compartilhar o reino de Deus com as pessoas. E essa é uma honra imerecida que Deus concede a todos que se tornam seus filhos e filhas. Viva essa honra, desfrute esse privilégio, compartilhe o evangelho com as pessoas. Você já pensou como vai ser no céu? Quando nós chegarmos lá e nos encontrarmos com pessoas que nos ajudaram na caminhada cristã, você já pensou que abraço gostoso você vai receber?
Que palavras carinhosas você vai ouvir. Alguém vai dizer assim: você permitiu que Deus lhe usasse para cuidar de mim, para me direcionar para Ele. E eu estou aqui agora pela graça do Senhor, mas também por sua ajuda. Muito obrigado. E você saber que aquela pessoa estará eternamente salva, tendo tido sua influência positiva na vida. Então compartilhe o Evangelho. Não desista das pessoas, assim como Deus não desiste de nenhum ser humano. Enquanto houver possibilidade de alguém se entregar a Jesus, Jesus vai chamá-lo. A porta da graça só vai se fechar quando o Senhor, em sua infinita sabedoria, compreender que a oportunidade foi dada a todos. Mas até lá, a porta está aberta e a gente precisa chamar as pessoas para que entrem no reino de Deus. Vamos orar? Eu vou fazer uma prece, em seguida o quarteto canta a bênção final. Pai querido, gratidão profunda, Senhor, por esses dias tão abençoados aqui, compartilhando Tua palavra com os Teus filhinhos. Honra para mim, Senhor, para o quarteto, para a nossa equipe, participar desse movimento espiritual tão lindo. E nessa hora, Pai, peço-Te humildemente, continua abençoando Tua igreja aqui, Senhor, nesse estado. Continua abençoando o pastor Fernando e toda a equipe de pastores, Senhor, toda a nossa irmandade, nossos líderes voluntários, nossos irmãos. Santifica a Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a vivermos em unidade, centrados em Cristo e na palavra do Senhor. Que a Tua igreja permaneça viva e missionária. Usa-nos para a Tua glória, Senhor. E nós, com o nosso coração unido, Te pedimos: abençoa esses filhinhos e filhinhas preciosos aos Teus olhos que estão aqui à frente, Senhor. Continua a chamá-los para que todos ouçam, se entreguem, recebam perdão e poder e se tornem em Jesus Cristo novas criaturas. Nós os entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Oramos por eles e pela família de cada um deles. E que a paz do céu, que excede todo entendimento, guarde nossa mente e nosso coração. Que a graça de Jesus, a comunhão do Pai, estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. E que o Espírito constantemente nos dê a fé para guardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar. Amém, amém. Deus os abençoe. Só para terminar, como a gente costuma fazer no programa A Voz da Profecia na TV Novo Tempo, não se esqueçam de tudo que nós cantamos e pregamos, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, um beijo no coração, a gente se vê.